Salut e bem-vindo a mais uma aula do Francês com Francês. Je suis Eric e nessa aula eu vou te falar tudo o que você precisa saber para utilizar do jeito certo os acentos em francês. O que é um acento em francês? É um símbolo gráfico que a gente vai utilizar para modular o som da nossa boca e utilizar do jeito certo em francês é muito importante. Então vamos começar já. E antes de começar, não se esqueça de assinar o canal para receber todos os vídeos que eu posto por aqui e também deixar seu like para ajudar esse vídeo. Em francês, nós temos apenas 3 acentos diferentes. Primeiro, l'accent aigu, que eu posso traduzir por o acento agudo, tá? Nesse sentido, que é o E, accent aigu, por exemplo. Nós temos também o accent grave, que não existe em português. Por exemplo, o E, A, U, que é o E, accent grave, A, accent grave e U, accent grave. Eu vou detalhar melhor depois. E, para terminar, nós temos l'accent circonflexe, que pode existir com E, accent circonflexe, E, A, accent circonflexe, A, I, accent circonflexe, I, O, accent circonflexe, O, U, accent circonflexe, U. Aqui nós temos os 3 acentos que existem no idioma francês. Agora eu vou te mostrar quando utilizar cada um para você não ter nenhuma dúvida. Primeiro, l'accent aigu, que a gente pode traduzir por o acento agudo. L'accent aigu porte uniquement sur le E. O acento agudo fica somente no E. Portanto, a única letra que você vai encontrar que utiliza esse acento, nessa inclinação, é a letra E. Se você utilizar uma outra letra, você não está escrevendo em francês, você está escrevendo em um outro idioma. Então, cuidado. Por exemplo, a palavra élection, que significa eleição em português. Élection. E você vê que para conseguir fazer esse som, você tem que fazer um sorriso aqui, tá? De uma orelha até a outra orelha, fechar bem a boca, É o mesmo som do inclusive, com o português. Eric, para que serve o acento agudo? Para diferenciar a letra E da letra E. É bem diferente. Élection. Para criar um novo som no idioma francês. Então, uma outra palavra que utiliza o acento agudo, que utiliza l'accent aigu, é a palavra été, que significa verão. Été. Vocês estão vendo, tá? Eu estou exagerando bem para focar na pronúncia e falar do jeito certo. Continuando, a gente viu que o accent grave, que é um acento grave, ele funciona, primeiro, numa outra inclinação e com outras letras. Primeiro, avec la lettre E. Então, a gente tem o E, accent grave, que nós vamos encontrar na palavra zèbre. Zèbre. Vocês estão vendo a minha boca? Eu vou abrir. Então, a diferença é que o é bem mais aberto. Então, para que serve o acento grave? Somente para mostrar esse som. Com a letra E, né? Com a letra E, desculpa. Fica assim. Diferente do outro, que é bem fechadinho. Zèbre. O collègue, que significa colega. Tá bom? Então, vocês veem como que é. Eric, você falou que o accent grave podia existir com outras letras. Sim, o accent grave também existe com a letra A. E, na verdade, você vai encontrar ele apenas com um caso no francês, que vai ser a preposição a. J'habite à Paris. Você não pode confundir. Se você não tiver o acento, você está falando da conjugação do verbo avoir na terceira pessoa do singular. Por exemplo, il a, ele tem. Elle a, ela tem. Então, cuidado a não confundir. Sempre que tiver esse acento aqui, em cima, nós estamos com a preposição, diferente. Por exemplo, il est à côté. Ele está ao lado. Então, esse à côté é ao lado. Ainda é nossa preposição. Beleza? Também temos um accent grave avec la lettre U. Com a letra U.
tá bom? Em francês. E a gente tem apenas uma possibilidade, que é a palavra onde em francês. U. Tem um acento aqui. Por exemplo, nesse exemplo super famoso, que é où est Charlie, que pode ser traduzido por onde está Wally. Cuidado, hein? Wally em francês tem um outro nome, a gente chama ele de Charlie. Acho que é um bom exemplo para você nunca mais esquecer que é U, onde tem um acento. Cuidado, se você não utilizar o acento, fica a palavra O, né? J'adore les bananes et les fraises. Eu adoro bananas ou morango, tá bom? O, tá? Então, com o acento, a gente não tem esse problema, ele significa onde, sem dificuldade. Vamos passar agora para outro acento, que é l'accent circonflexe. Accent circonflexe, sem dificuldade nenhuma, você já conhece, e tem esse formato. Ele existe com a letra A. Por exemplo, tâche, tarefa. Eric, para que serve o acento circunflexo? Na verdade, hoje em dia ele não serve absolutamente nada, porque ele tem o mesmo som que a letra comum. A. É a mesma coisa. Antigamente, no francês antigo, né, da idade medieval, o circunflexo vem do S, que tinha em algumas palavras, tá? Então, para uma evolução do idioma, a gente tirou o S e ele se transforma em acento circunflexo. Mas, na real, às vezes ele não tem nem explicação. Por exemplo, nessa palavra aqui, taxa, ele até tem uma significação, mas não muda em nada. Então, taxa significa tarefa. Château significa castelo. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um antigo S, por exemplo, tá? Então, por isso que ele serve. Às vezes, o circunflexo ele pode ajudar a não confundir com a mesma palavra, que tem a mesma pronúncia, mas que vai se escrever diferentemente. Talvez também. Então, château, por exemplo, A circunflexo. Você também pode ter o E circunflexo, como na palavra fête, festa, fête. Ou a famosa palavra crêpe, crêpe. Então, é o som de E, tá? O E circunflexo, ele tem um som de E. Fête, crêpe. Existe também com o I. Aqui não muda o som, ainda vai continuar com o som I. Il, de ilha. O naître, nascer. Tá bom? Seria a mesma coisa com o som AI, o naître, e igualzinho, não muda. Com a letra O, também é O circunflexo. E o mesmo som de O, não é mais grave, não é mais arredondado, é a mesma coisa. Por exemplo, trône, trône, trono. O impôt, impôt, imposto. E as duas imagens não têm nada a ver entre si, tá? São dois exemplos. Então, trône, impôt. Beleza? O som do O, ele pode mudar um pouco, tá? Em função da região da pessoa que está falando, né? No francês. Francês do Sul, sul da França, norte da França, da Bélgica também, ou do Quebec, vai ter algumas mudanças. Mas nada que vai impedir ninguém de entender. Bom, Eric, mas a gente também tem o tremar. Gente, o tremar não é considerado como um acento, tá? Na verdade, é uma grafia diferente. O tremar não é bem um acento, mas eu decidi colocar aqui, só para simplificar e para evitar as dúvidas. Para que serve o tremar? Primeiro, ele existe com as letras E, I, U, Y, tá? E, na verdade, ele vai ajudar a quebrar a lógica da língua francesa. Por exemplo, aqui a gente vai falar aigu. Aigu, que significa aguda, tá? A gente não vai falar aiguë ou aigu, não. Aigu. Noël, que é Natal. Então, a gente está quebrando o idioma francês, né? Colocando um outro som, o som da letra, né? Graças ao tremazinho aqui. Maïs, que significa milho. Maïs. Em tempo normal, se não tiver esse tremar, eu falaria me. Mas aqui eu quero falar maïs, então eu falo assim, com dois tremar. Olha que palavra mais complicada. Ambiguïté. Ambiguïté. UIT. Vocês estão escutando? Ambiguïté. Cafarnaum, que é uma bagunça, tá? Cafarnaum. Olha que coisa mais estranha, né? Não, esse aqui é o tremar, na real, né? Não uma palavra, essas palavras não são tão importantes. Natal mas o resto não é.
Elaí ou Rosa é uma cidade, tá? Então, isso aqui é muito raro, né, tá? Esse tremar no idioma francês, ele é muito, muito raro. Eu acredito que tem menos de 100, 200 palavras no idioma todo, né? Em francês que vão utilizar esse tremar. Mas é importante você conhecer para você ter um francês mais completo possível. Bom, agora você conhece os 3 acentos que a gente tem em francês e o tremar, que a gente quase pode assimilar os acentos, seria 4 acentos. Se a gente vê a teoria clássica, não é bem um acento, mas eu acho interessante você saber e saber exatamente quais são os sons e como os acentos vão impactar no som das palavras em francês. Agora, resta praticar isso, resta utilizar e escrever do jeito certo na hora de você utilizar os acentos. Vai uma dica essa. Se você quiser não errar mais na hora de você escrever os acentos, eu aconselho você baixar o dicionário ou o corretor automático em francês no seu celular e começar a escrever em francês no seu celular. Te aconselho também a você baixar no seu Word, por exemplo, um dicionário, um corretor em francês que vai corrigir a cada vez que você colocar um acento do lado errado. Ele vai te ajudar muito. Inclusive, foi assim que eu aperfeiçoei meu português escrito, utilizando o Word e o WhatsApp em português para saber onde estão os acentos nas palavras, porque elas são um pouco diferentes em francês e em português. Agora, e com você tem que praticar. Eu te vejo no próximo vídeo. Salut!